aqui com você. Satisfação enorme estar com esse cara aqui, ó. Amigo de longa data, desde a infância. Várias caminhadas junto, aprontamos muito aí na época de adolescente, rabiscamos muro, curtimos umas baladas junto, eu, ele e outros caras. E hoje a gente vai contar a história aí praticamente da nossa infância, juventude, né? A gente aproveitou ali todo esse tempo aí, não desperdiçamos nem um segundo, né, Lu? Falar um pouco pra vocês aí do que a gente aí na época da adolescência, como nos conhecemos, e através disso aí a gente veio aprontando algumas coisas na rua, rabiscando os muros por aí, fazendo amizades com muita gente de outros lugares. Então fala aí, Lu, quando você lembra o seu primeiro emprego lá do 5318? Me fala aí os primeiros contatos com o para-choque. Cara, era a nossa primeira diversão. Aventura, né? Vamos dizer que era uma aventura aquilo ali, né? Porque voltar daquele ônibus ou voltar do trabalho naquele ônibus era uma aventura. Então, fala o primeiro contato que tá na sua memória aí. Olha, pra falar a verdade, eu lembro assim, que eu me recordo mesmo, nós no ônibus, eu trabalhava na rua Afonso Brás, lá na Avenida Santo Amaro, de office boy. E no ônibus onde a gente se encontrava de manhã, todo mundo ficava na parte de trás do ônibus para descer por trás para não pagar a condução. Você lembra a data mais ou menos assim, o ano? Fala. Olha, aí você me pegou, né, cara? Mas vamos dizer que foi lá por meados de 1987, porque eu comecei a pichar em 88, então isso aí 86, 87 a gente passou a se conhecer no ônibus, né? E com certeza foi ali que tudo começou, as amizades, e foi a influência de poder rabiscar os muros através de você, né? Porque em 86, 87 você já rabiscava uns muros. E a gente veio vendo as coisas acontecer de 87 para 88, foi aonde que as coisas, a pichação apareceu mesmo, mas você já é um pouco antes. Eu acho, né? Lu, assim, meu primeiro contato na minha memória aqui com o para-choque, que era a nossa primeira diversão, né? Assim, porque o nosso bairro na época a gente não tinha recurso, não tinha brinquedos pra gente, não tinha, nossos pais não tinha, né, como dar recreação, uma recreação legal pra gente, então a gente mesmo inventava as recreações, igual o rapaz aqui, né, que passou aqui agora, ele voltou a andar de carrinho de rolemã, ele tem quase 60 anos, então anda por tudo aqui, então aí o nossa diversão era o para-choque do 5318, né, o CMTC. Então meu primeiro contato que eu lembro, acho que em 85 eu trabalhava eu arranjei um emprego numa fábrica, acho que era de durex, essas coisas, né? E aí o meu primeiro contato com o para-choque foi sem querer praticamente, porque eu ia voltar para casa e não conseguia ultrapassar do primeiro degrau do ônibus, pra, né? Entrar no ônibus, né? Não conseguia. Então a luta era tentar chegar pelo menos na catraca. Mas aí eu vi que o negócio perfeito era não pagar a condução. Não pagar. Então o lugar nosso mesmo ali, os office boy, eu era office boy, né? E essa empresa aí que eu trabalhava era praticamente de frente com o Shopping Ibirapuera. Quando tinha só uma via, né, ali na Avenida Ibirapuera, era uma casa e o cara era rígido comigo. Eu chegava de manhã, eu já tinha que lavar todo o escritório com água, não sei, o cara era esquisito mesmo. Então eu trabalhei alguns anos ali e aí aprendi a andar de para-choque de CMTC, né? Era branco e azul, né? 5318. Verdade. E aí era a nossa diversão aí, o surfista aí dos busão. E a gente acabou se conhecendo no ônibus mesmo, assim, vamos dizer que a amizade foi criada no ônibus, porque todo mundo pegava normalmente o mesmo ônibus, no mesmo horário para ir trabalhar, e na volta, por o trânsito ser muito grande na Avenida João Dias, a gente descia do ônibus que tava lá atrás, o último que a gente chegava, e vinha correndo, descer na avenida andando para pegar os ônibus que tava mais na frente. Mais à frente. Ou também tinha esse calor aqui, ou também a gente ficava nesse mesmo ônibus fazendo uma festa danada, né? Uma bagunça dentro do ônibus,
Tinha uma vez que a gente voltava pra trás no ônibus, né? Pra encontrar os outros. Pra encontrar os outros amigos. A gente pra não gente ir junto. A gente atrasava. A gente queria ir junto, todo mundo, isso, né? Porque tinha alguns motoristas que era rígido, mas tinha uns que era relaxado. Deixava, né? Já não ligava, já Aí conhecia, a gente já né? sabia qual que era. O Bigode era mais sossegado, o outro já era fechava a porta, né? Os que fechavam a porta, ninguém ia, né? Não, então, e a gente queria era estar com a galera no ônibus, encontrar todo mundo. Vamos pegar o outro. E acabava que o motorista e o cobrador se integravam nessa bagunça aí também, né? Quando os que eram gente fina, né? Porque tinha alguns que era sujeira. Mas através disso aí a gente fez muitas amizades dentro do ônibus, né? Tanto que a gente gostava de encontrar o pessoal no ônibus pra vir fazendo aquela zoeira. Uns no para-choque, os mais abusados, mais ousados, outros na porta. O ônibus na frente mais ou menos tinha vazio. Tinha as categorias já, né? O outro na tinha frente. Tinha o para-choque, né? E o para-choque. E tinha também em cima, né? Em cima do busão, surfar no ônibus, né? Dava uma subidinha no ônibus pra surfar. E tinha também uma categoria que o cara gostava de tirar a fina do poste. Ele ia, né? Pra pegar alguém, deixar alguém lá no poste, né? E tinha uns mais radical ainda que quebrava retrovisor, né? Também, né? Verdade mesmo, verdade. Tinha uns mais radicais. A gente não fazia isso. Não, a gente só descia. Mas tinha também tinha uma parte um pouco à frente que era o tal do peixe por. Fala aí, lembra? Putz, isso aí era de manhã, a gente ia trabalhar ali perto do Carrefour, tinha uma feira toda sexta-feira. E a gente passava em frente à feira, o ônibus passava assim, cortando a feira, e a barraca do peixe ficava bem de frente, assim. E toda sexta-feira a gente passava, ó o peixe podre, ó o peixe podre. Até que o cara da barraca começou a tacar água com escama de peixe. Aí começou uma guerra, né? Nossa, e eu lembro muito isso. bem que um dia o cara inocente que subiu um ponto antes do peixe podre, né? Era a festa do peixe podre, né? Peixe podre ficava esperando, né? Sexta-feira. O cara também acabou gostando, o feirante, né? O cara do peixe, ele gostava dessa guerra aí. E aí o que aconteceu? Esse cara subiu no ônibus e tava com uma jaqueta de carmuça, tava frio esse dia. O cara do peixe podre, né? E o cara sem saber de nada, né? O cara do peixe podre já começou a atacava coisas. Parece que ele já sabia o horário que a gente ia passar e ele já deixava um balde. As armas dele. Um balde com água com a escama de peixe lá no jeito, porque a hora que o ônibus passasse, ele começou a tacar. As nossas armas só era gritar peixe podre. Ele não, ele tacava coisa. Ele pegou. Esse cara tava pendurado assim, ó. Na porta com as costas lá pra trás. Mas o cara deu uma abacatada podre nas costas. Mas que cambada, rapaz. Eu não acreditei aquilo. Foi verídico isso daí. Quem tava no dia, não sei se viu, né? Teve outras vezes que ele quando começou ele se armar, ele pegava um balde, colocava água com escama de peixe lá, peixe que ele limpava pra vender, e esperava. Ele tacava o balde, várias vezes ele molhou. Ia muita gente fedendo trabalhar porque ele pegava a galera. Mas o foda é que isso dói pra caralho. Você não tem noção. Mas o que acontece, né? A gente também era meio assim, né? A gente não avisava pra ninguém que tava na porta. Tinha uns caras inocentes. Que não sabia do peixe podre. Então né? A gente já saía e só deixava lá os caras esperando o peixe podre. A gente sabia que chega lá, a gente sabia que chegar lá já tinha alguma coisa esperando a gente, pra ele tacar em nós. E fora também que o pessoal atacava a marmita dos amigos, né? Tinha uns que tinha até... um dia a gente abriu uma marmita de um amigo lá, tinha arroz e pé de frango, né? E um sanduíche de pé de frango tinha junto. Pão com pé de frango. Era tão precária as nossas marmitas. Para retribuir o que ele fazia, porque ele via que a vantagem era ele tacar o balde de água, porque ele não pegava só um, ele pegava bastante gente tacando balde com água de peixe limpo, o peixe que ele limpava, né? E aí falou, tacando a água eu já vou molhar um monte de gente lá, né? E deu até televisão um dia. Deu. Deu polícia, deu... se alguém puxar, não sei se tem ainda, mas saiu até na TV aí no jornal por conta dessa guerra do surfista de ônibus contra o peixe podre. Era mesmo. Você tem certeza?
Absoluta. E na continuidade disso aí, uma coisa que a gente aprontava também é que conforme o ônibus ia indo, sentido o caminho, né? Todo mundo ia descendo no seu ponto de ônibus. E normalmente chegava uma hora que ele fechava a porta, né? Porque já não tava tão cheio. Aí quem ficava para lotar, a gente ia lá e arrombava a porta para descer, para não pagar a condução. Isso aí era de lei. Aí começou, né, a modernizar, né, os ônibus. E aí começou a vir aqueles Marfesa, né? Marfesa, era outro estilo já. Pra gente abrir. E também tinha aquele esquema, né, do botãozinho vermelho, né? Aí a gente abria a porta mais fácil. Mais né? fácil, era mesmo. Aí, foi vários, né? No decorrer. Até ficou mais fácil, né? Depois do CMTC, porque ficou uma né? feza a porta abria pelo meio assim, né? E tinha um ferro bem no meio da porta. A gente ia lá, entrava no meio do ferro, empurrava a porta abria fácil. E fácil. ficou maior, né? Ali o nosso espaço, lugarzinho. Nosso espaço ficou maior do CMTC. Aí depois acabou feza. a brincadeira, né? Começaram os caras mudaram a catraca pra frente e aí acabou a nossa brincadeira. Né? Mas isso aí durou anos. A gente aprontou muito, descemos muito por trás, muito mesmo. E através disso aí dentro do ônibus, a gente já via esse cara aí, os rabiscos dele pelo bairro, pela cidade. E foi aonde, em 88, a gente se focou no mundo da pichação e virou... Nós e alguns amigos que vinham conosco no ônibus, e foi aonde que ele já estava nesse mundo aí, já tinha uns 2 anos, desde 85 ele já fazia uns rabiscos por aí pela cidade, e foi aí que a gente entrou nesse mundo aí, criamos um nome e fomos aí. Aí a amizade que a gente se formou no ônibus, a gente levou pras ruas aí. E eu comecei essa profissão aí, minha primeira profissão de pintar aí, de fazer os pichos, né? Pintar não, de pichar mesmo. Mas era pintar, eu era pintar. O que acontece, né? O Marcelinho, né? É o estranho, um das letras lá é estranho. Para esclarecer para vocês, vou contar a o história. HSMD eram 3 caras. 3 caras. Eu vou contar sobre esses 3 caras, né? Então tem o Colinas do Guarapiranga, tem até hoje lá ainda o cimento lá. Colinas do Guarapiranga não tinha os prédios, mas tinha uma quadra lá, né? Que a gente jogava bola. E tinha também um balanço mortal, né? Um balanço lá que, não sei se o Lu já foi lá. Tinha um balanço que a gente amarrava aquelas cordas que era daquelas lateral de... Era uma corda que ficava na lateral quando o pessoal colocava carpete, né? Não sei o nome daquilo. Da parte lateral do carpete, né? Aí a gente amarrava lá, que acho que jogava no lixo, amarrava naquelas árvores, né? Que tem lá no Colinas. E ficava balançando, né? Num desses balanços, né? Quebrou, né? E eu não tava, mas 2 meninos, um morreu, né? E caiu lá embaixo, lá do Colinas. Era um balanço mortal, né? Você via... Que saía do morro, né? Do morro, Saía da parte do apoio. E lá a gente jogava bola, né? Tinha os futebol meio, não é profissional, né? Os times de várzea aqui do bairro que ia jogar lá também e a gente brincar. Aquilo lá era uma brincadeira, era o nosso playground da época, né? Tinha até na época, umas rampas de bicicross, o pessoal do bicicross. Skate, né? O pessoal andava de skate. Skate não tinha, mas mais bike, né? Não tinha patins skate. Também, patins. Não tinha patins, que era tudo de terra. Então era mais bike ou brincadeira de pega-pega, esconde-esconde. De vez em quando a gente achava uns corpos lá na época também, né? Era normal na época, né? Os corpos das pessoas, né? E também, lá um dia tava eu, Marcelinho e o Henrique, né? E eu, né? O Marcelo doido, né? Que o pessoal chama, né? Marcelo doido, sabe por quê? Porque quando ia jogar bola com o pessoal lá, né? Montava o time, eu era o último só quando ia acabar a brincadeira, né? Que colocava eu. Era tipo o Marcelo doido mesmo. Eu não sabia jogar bola e derrubava todo mundo. Ia com a cabeça baixa, assim, ia derrubando. Então só me colocava o bicho doido lá no final do jogo. E eu doido pra entrar, eu era o... Aí ali que eles te chamavam de Marcelo doido? Ali que começou o Marcelo doido, por causa do futebol mesmo, entendeu? E aí, num desses dias aí, a gente tava no morrão, brincando. Eu, o Marcelinho e o Henrique, né? O Henrique, na época, o pai dele trabalhava na Nicolau.
a empresa de ônibus, acho que tem até hoje, né? Que era no Socorro. E a gente ia na casa dele lá, e a casa dele era a garagem dos ônibus. Bem quando começou a Nicolau mesmo. E aí o Henrique era um da nossa gangue, né? Que a gente chamava assim, o HSMD. E um dia o Marcelinho falou, vamos montar uma gangue mesmo, assim, nossa, nós três. Aí o Marcelinho já, até hoje, é um super QI, né? Ele do nada, né, fez um H, um E e um S lá e falou, essa aqui é a nossa grife aí, nosso... E o MD? E o MD, ele falou assim, Henrique, esse aqui é o H, você, o Henrique. Eu sou o E e o S, que era o Scorpion na época. Era o Scorpion no Por causa que ele gostava da banda já, né? Ah. Eu sou o Scorpion e você, MD, o Marcelo Doido, né? Aí eu fui... E quem inventou o letreiro? Ele mesmo ali na hora, igual eu tô te falando, na hora. Ele tem um super QI, ele era muito inteligente, né? É ainda, né? Na hora ele ali saiu o MD, Mas eu era super analfabeto, né? Eu falei, então vamos começar já a espalhar esse nome aí. Aí pra decorar, eu coloquei pra pedir pro Marcelinho escrever na minha mão, assim, pra mim, já comecei na mesma hora com um balde de tinta amarelo e um pincel em todos os postes do bairro, assim. Aí que começou. Na época você morava lá embaixo, né? Novo Santo Amaro, né? Isso, Assim começou. E eu ia até em Santo Amaro e bem recente, quando começaram a fazer a Gushiken, né, a avenida, eu achei um dos postes, até tirei foto, que tinha o HSMD ainda, depois de quase 30... Da Gushiken não, da Barros Magaldi. Não, a Gushiken, né, a avenida nova nossa aqui. A que tem aqui embaixo? A Gushiken? É Gushiken. Que lá embaixo era a comunidade, lembra? Sim, que tinha? Era. Então lá tinha um poste ainda que eles arrancaram e tinha o HSMD ainda bem, eu tirei foto e tem a foto ainda. Oh. Depois de 30 anos. E aí, Colorgin, né? Na época nós pichava de Colorgin. Não, era uma tinta. Com tinta. Depois que a gente começou a pichar, que... Ó, a história do HSMD aí, ó. Como começou aí a marca deles aí, ó. E fala aí, Lu, agora você. Cara, eu acho que com certeza a gente veio aí induzido em 88. Ele é que induziu a gente, porque a gente via os pichos dele. Juneca Pessoinha também é um da época que eu acho que é um dos que mais deu o Juneca Pessoinha. Começo nisso aí, pra todo mundo notar mesmo a pichação e falar, nossa senhora, porque esses caras aí começaram e todo lugar espalharam muito rápido também. Mas o Marcelo Doido vem aí de 86, 85, 86. Mas na época que eu fazia com esse pincel, eu não sabia que existia pichação. Era nosso nome, a gente tava só representando ali o Henrique, o Scorpion, né? Que era Scorpion. O Henrique, o Scorpion e o Marcelo Doido. Mas quando eu era criança, eu já via o tal do cão fila. Eu via em todo lugar. Você também, quando era criança, via um cachorro desenhadinho. A propaganda dele, A gente praticamente, acho que tinha por volta de 4 a 5 anos de idade, que eu já via o cão fila e ficava encantado com os cachorrinhos, mas, que ele tinha um negócio mas de não cachorro, sabia né? ler cão fila, mas eu via os cachorrinhos. É que ele só divulgava aí tinha Raposo Tavares, depois que a gente leu um pouco mais tarde, tinha Raposo Tavares, não sei o quê, mas era o praticamente o primeiro pichador no estilo Carlos dizer Adão, assim, né? De apresentar em escrita nos muros da cidade, como ele fazia propaganda, porque ele tinha um canil, ele mexia com canil. Em São Paulo inteiro tinha os cachorros. Ele tinha um canil e tudo. Ele não era um pichador, ele fazia só uma propaganda do trabalho que ele tinha, né? Mas então, voltando aí, através desse cara, o Juneca Pessoinha, eu acho que a gente mais via, e que em 88, dentro do busão, nós, os amigos aí que tínhamos. E o busão era como que fala? Era tipo o celular hoje. Ele era o busão, ali, né? A gente gostava de pegar o busão, né? Que a gente era office boy, e era tipo a tela do celular, que a gente ia ver nos pichos, a gente ia analisando, a gente ia planejando.
Então, o busão era tipo uma tela hoje, mais né? ou Muito menos louco, isso. que a gente via os pichos, como que a gente falava? A gente apreciava também, Apreciava né? Os outros, né? Os outros pichos. E a pichação na época virou uma competição mesmo. Acirrada, né? A gente pode se dizer, eu falo que cresceu mesmo de 80, tudo bem que já tinha outros bem antes, né? Mas de 88, que foi quando a gente começou, 88 pra cá, que eu acho que foi um ano que o negócio explodiu, que apareceu muitos pichador, foi onde a gente também cada um inventou um nome. Eu lembro que eu queria pichar alguma coisa, eu lembro que eu inventei um nome de Spike. Então. E fui pichar Spike, mas eu ainda não fazia um muito aqui, criativo, um aqui no bairro, um ali, que era novo, moleque ainda, né? Um dos mais criativos, né, que eu achei na época era o SOS City Gang, né, aquela bomba no meio. Os caras do Socorro era muito ali. louco, Aí depois veio o Homem Pizza, né? Também são os aí foi lendários muito daqui do criativo, Mordomos. Aí o que acontece? A Eu máfia. falei, eu me arrependi de ser HSMD. Eu falei, eu queria ser Homem Pizza, porque eu entregava pizza, né? Depois de Office Boy. Eu queria ser um Homem Pizza, era o meu sonho. Eu falei, não vou sair do HSMD, mas cadê esses caras, né? E eles eram aqui do bairro nosso, eles moravam aqui. Nossa, os Homens muito Pizza. criativo. Eu queria ser um dos Homens Pizza, porque eu entregava pizza. Isso eu tinha orgulho de ser entregador de pizza, né? Então, nossa, Homens Pizza, que fantástico esse bicho aí, né? Lembro que quando saiu Homens Pizza era até a dupla, Homens Pizza e os Catatais. Catatais e vinham mordomos ali, aí veio a máfia. Veio depois, né? O mordomos veio depois, mas a máfia também nesse na estilo, mesma época. Né? É o estilo, essa City Gang, Homens Pizza, sempre tinham essa criatividade do desenho que me encantava, né? Do meio, da entendeu? Pizza, né? Eu acho, a gente, igual eu falei, a gente passava no busão e apreciava os pichos, né? E o HSMD eram só as letras, mas eu ficava apreciando, né? Por causa do desenho da pizza, do desenho. desenho. Tinha a Bia da Marmita, que era engraçado. Esse pessoal já eram outros de outros bairros, mas eram onde já apareciam, já estavam aí. Tinha o Suicidal Bikes também, Suicidal o Bikes. Eu lembro de vários antes de nós. Pode dizer que tinha o Quinta DP. Aí os Dorme Sujo, bem criativo o nome. Pavilhão 11, Esquiloucos. Pavilhão 11 tinha o desenho, né? Da cadeirinha, assim, né? Eu lembro deles, conheci eles. E isso aí, Pavilhão 11, saiu bem antes daquela confusão do Carandiru. Bem antes. Né? Incrível, né? Bem antes. Como o picho, ele indica algumas coisas, ele prevê... É uma previsão, né? Antigamente tinha facção. Quem falava de facção naquela época? Nada. Agora, só hoje agora. Tem até facção. O picho, se você lê, ele prevê as coisas, ele avisa, né? Mais ou menos isso, né? Mas De Rebeldes, Mãos Sádicas, tinha muitos aí que eram um pouco antes de nós, mas 88 que a gente começou, que eu inventei esse nome, mas aqui no bairro tinha uns caras que também trabalhavam de office boy e eles gostavam de andar sempre bem arrumado nas roupas de marca e tal. E eles inventaram uma gangue, chamava os Pleibas. Os Pleibas. Aí foi Os Pleibas, pra mim, vocês eram muito chiques. Não, vocês não, eles. Eu entrei depois, assim, eles mas criaram... Você era a alma dos Pleibas, porque você falava bem, a gente era muito maloqueiro. Os Pleibas eram os caras, eram os Pleibas mesmo, porque eles eram meio chiques. Eles dava tudo muito arrumado, na marca, ia nas baladas, a gente fala, nossa, esse cara é Pleiba mesmo. Então, mas eles andavam chique, o Lu mesmo, ele andava... As meninas ficavam doidas. Porque trabalhava, né? Então a gente gostava de andar bem vestido. Aí a primeira era vez... o mocassim. Como que era o mocassim de camurça? Sapato de camurça, né? Era você London andava... Fog na época. London Fog. Era OP, marca da OP. Calça da... que tinha um raio, como que era? Zump. Da Zump. Era só essas roupas, né? E a gente ficava babando dos caras, né? Eles chegavam lá, nossa, as meninas ficavam doidas. Então, esses caras lançaram o nome. Aí, a primeira vez que eu saí pra pichar fora do bairro, isso em 88, eu saí com eles, os 5 caras dos Pleibas, que era o Dal, o Alemão, o Marcão, o Pete e o Rogério. Eles vão sair pra pichar, fomos.
Aí, o primeiro picho que eu fui fazer como spike fora daqui do bairro, que eu lembro até hoje, onde era atrás do Hotel Transamérica ali, depois da Ponte Transamérica, onde é o Senai. Até na Agora época estavam construindo. Eles construíram o Senai ali, era o muro do Senai, bem na curva. Eu fui fazer spike, os caras falaram, mano, por que você não faz os playbas? E ali é um lugar escondido, né? É. Não tem nada ali. Não, mas a gente, na época, né, Nem o pra nós Chacra era não Ibope. passava, Pra né? nós era Ibope porque a gente tava fora do bairro, né? Aí os caras, mano, por que você não, em vez de você fazer spike, você não faz os playbas? Aí eu, pá. Aí foi onde, ali naquele muro, foi onde eu fiz o meu primeira pichação como os playbas. Eu lembro até hoje que ainda fiz bem grandão e tudo e tal, meio torto as letras, mas saiu. E foi aí que eu entrei pros playbas, e foi aí aonde que eu comecei a engrenar a minha carreira na pichação aí, como os playbas. E daí foi aí no ônibus, já tava pichando, tinha o Adão e o Adailton. Tinha os canetão também, né? Ah, o canetão, a gente usava os canetão pra fazer nos ônibus, pra fazer nos lugares e tudo e tal. Os canetão era nos cartórios. Onde na pudesse FEBEM deixar escrito. Não, eu fui bem depois. Não, é que até dentro da FEBEM tinha, né? Então. Aí foi como os playbas, foi aí. Foi aí que começou. E aí tinha o Adão e o Adailton que vinha no ônibus com a gente. Que é o The Monks hoje, mas eles inventaram o nome, eu nem me recordo o nome que eles tinham criado primeiro, que não deu certo. Que aí eles inventaram o The Monks. E tinha um outro amigo nosso, que é o Maurício, que morava 2 ruas mais pra cima do Adão e do Adailton, que eles e os caras da rua deles lá inventaram os gelos. E foi aí que a gente tava, todo mundo vinha junto no ônibus, aquela amizade e tal, onde marcou da gente sair pra pichar junto. Gelos, The Monks e os playbas. Aí começamos a sair junto, fazer uns pichos ali e aqui, foi onde a gente se uniu. Aí começou a juntar como um trio. o Maza. Não, aí veio depois. Veio depois, quando a gente se conheceu na ponte, Breakout. né? Foi na Ponte do Socorro, que a gente se conheceu lá. A ponte ali é cada história. Né? Então, a gente veio, começamos a sair juntos, Gelos, The Monks e os playbas. E montamos esse trio aí, os Gelos, The Monks e os playbas. Aí começou e aí no a juntar decorrer, na ponte, né? que a Ponte do Socorro caiu. A Ponte do Socorro ali nos. Explodir a ponte. A ponte caiu. E a Sabesp construiu a adutora. A nova. Aí, ó. Aí que tá aí tá os piores. É só baixar essa foto aí que os piores aparecem. Então, a adutora caiu e a Sabesp construiu a ponte nova. E eu me recordo até hoje que os primeiros a subir na ponte, depois da ponte pronta, foi Rato, De Franjas. Não foi o Esquilouco? Não, De Franjas foi o primeiro a subir na ponte acho que de foi o spray. Esquilouco que ele fez no meio, né? Não, eu me recordo De Franjas, de spray ainda eles fecharam a ponte. De Bambam, Rato. Eu lembro, assim, na minha memória, que foi o Esquilouco, mas apagaram, entendeu? Aí veio os caras depois. Não, eu lembro de ter visto primeiro De Franjas, Rato e Bambam. Porque já tava todo mundo na fila quando tava construindo. Não, mas eu acho que... Então, por isso que eu falo pra você, quando eu vi, eles fizeram de spray, eles fizeram 2 ou 3 tubos só. Aí depois que a ponte começou a virar aquela febre de todo mundo querer subir lá e fazer. Aí a polícia vinha, jogava os povos no aí rio. foi aonde que o povo começou a subir. É os primeiros rapel da história da pichação, né? De subir, porque a gente subia pela escada, ou rapel, né? Tanto que aí, através da ponte, que muitas amizades foram formadas. A gente conheceu a rapaziada do lado de lá do Grajaú, a gente conheceu o Blackout, que morava no Socorro. Foi uma verdadeira ponte pra amizade mesmo, da né? ponte da amizade, vamos dizer. Verdadeira. Foi verdadeira ponte e que começava a vir, vinha raramente alguém das outras Zona Leste. Não, a ponte era Zona Sul, era só Sul. nós aqui. Os caras tinham até medo de vir ali, porque a gente dormia lá, né? Ficava pra cuidar da nossa pichação, né? Aguardava nossas tintas, a gente fez amizade com o Blackout morava no Socorro, a gente guardava as latas de tinta lá na casa dele, pra ficar mais perto da ponte. E ele tava pertinho, né? Tava do lado, né? E foi aí que a gente conheceu o Maza, que é o MCB. E uma amizade tão forte, né? Tão carinhosa até conhecemos hoje. Pegadas, conhecemos o Neném dos Esquiloucos, conhecemos muita gente lá. Era e foi tipo irmão. Devadios, que faz parte dos piores, era né? Um carinho um com o outro, né? Era tipo irmão mesmo, assim. Era muito, né? E vou contar uma coisa pra vocês. Né? Caso vocês lembrem, caso quem lembra disso aí, quando construiu a ponte, nós tinha uma escada na pilastra traseira da ponte, parte de trás. Nós achando, né, inocente a gente, achando, vamos serrar a escada, porque a gente serrar a escada, os caras não vão subir mais, nosso bicho vai ficar lá.
Doce ilusão a nossa. Demorou dias pra gente serrar a escada. Tanto que a escada tá dentro do rio. Se um dia o rio secar, a escada tá lá embaixo. Porque a gente serrou a escada e jogou a escada dentro do rio. Era um aço muito grosso. Muito grosso, mas demorou muito tempo pra gente serrar a escada. Eu, Marcelo, Adão, Adailton, aí chegou, Blackout, o Nenê, aí chegou Mazen, lá, Tocha, House, mais aí chegou o galera. Smith lá, subiu assim. Começou a subir ele subia pelo sem tubo, nada. pelo tubo. Aí depois veio o HP, meteu uma corda pra subir. O primeiro rapel. Com nó, né? Com nó pra pôr o dedo nos nó da corda aí subindo. E subia do outro lado. A gente subia muito, subiu muito com corda também, depois que cortou a escada. E aí veio outros aí, escalador, o Marcelo também escalando pelo tubo. Aí a ilusão nossa foi pra água abaixo, porque a gente achou que ninguém ia subir porque não tinha escada. Ah, tá bom. E aí quando você via uma movimentação lá, bombeiro, polícia, a polícia fechava a ponte, parecia que tá tendo terrorismo alguém lá. rodou, alguém tinha rodado lá. A polícia tava caçando alguém que tava escondido lá no meio do... E a polícia subia lá, né? Com muito trabalho, mas eles subiam. Olha, eu vou contar pra vocês que a primeira vez que eu subi na ponte foi numa sexta-feira. Nós saímos do McDonald's do Borba Gato, que era o point nosso de se encontrar, dos pichadores na sexta. A gente saiu de lá do Mac pra ir pra ponte. Nisso a ponte já estava sendo disputada. O pessoal já subia, pintava com tinta o tubo pra fazer a pichação de spray ou de tinta. Eu subi, nós saímos de lá, eu vim até com o Tough Turfs, com o Yu, com o Nego do Tough Turfs, pra subir. O Tough Turfs já tinha a pichação dele lá, e o Nego também tinha um tubo lá, e o Nego era Tough Turfs. Aí ele falou, ó, você sobe lá, paga o Nego e faz o seu lá. Era a polícia do Jânio na época, ó. Aff, mano, eu nunca vou esquecer disso aí. Nós subimos, mó galera em cima da ponte vendo, a galera lá em cima do tubo fazendo. Só sei que a polícia chegou e sobrou bala pra tudo enquanto é lado. E nego correndo em cima da ponte. Lembro as balas, pim, batia no tubo e que cocheteava e abaixamos. Sei que rodou todo mundo que tava em cima da ponte. O Mauro, né, provocou o Jânio na época, né? Então eles... A polícia da prefeitura, né, eles ficaram a caça, né? A pichação tava o sendo... Mauro acabou com a vida do Jânio, né? A gente era visto como terrorista naquela época. Até propaganda na televisão tinha, né, Marcelo? Na SBT, na Globo, falando de pichador e tudo e tal. E foi a primeira vez que eu rodei. A primeira vez que eu subi, eu fui pra delegacia. Eu e mais uma banca de gente que rodou em cima da ponte. Polícia do Jânio. Aí de lá pra cá virou essa disputa que virou adutora, aí todo mundo queria ter seu nome lá em cima, né? Uma disputa por um espacinho lá em cima, e a gente até passava a noite na outra ponte sentado, cuidando pra ver quem ia chegar pra apagar, falando, não, aí não, nós estamos aqui, não. E foi aí que as amizades foram formadas, e aí a gente foi se unindo pra sair. E aí a gente virou tipo uma gangue aí de amigos e tudo. Que Ali era o lugar mais pintado do planeta. Tinha uma camada grossa que demais, a gente puxava, né? De tanta tinta que foi usada ali. Vários centímetros de camada de tinta. É o lugar, acho que se for fazer assim, né, pro livro dos recordes, o lugar mais pintado do lugar do foi planeta. Foi a ponte. Verdade, né, Marcelo? Verdade. Tanto que o pessoal disputava de um jeito que se, tipo, um subia à noite, se ele fosse embora, daqui uma hora já tinha outro que... Ah, o fulano tá aí, o picho não tá, então eu vou apagar ele. Aí apagava. A tinta do cara nem tinha secado direito, já vinha outro e apagava pra fazer. Né? E o picho, né, a escrita, né, isso aí tá no ser humano há milhões de anos, né? E o pessoal vê isso como um crime, como pode, né? É uma expressão nossa que vem do nosso DNA. Então... Isso aí acho que vem... Não sei como o pessoal vê isso como um crime, né? É incrível, né? É uma expressão que veio junto, uma cultura, né? É uma cultura que vem há milhões de anos, junto com a humanidade, né? Sim, e o pessoal, desde aquela época já escreveu nas paredes, né? Tinha que ser respeitado isso, né? Isso é uma necessidade do ser humano de se expressar. A primeira cultura do ser humano na Terra, né? Através disso aí, as amizades que foram formadas, que muitas foram formadas lá, desde a época da ponte, e até hoje a gente temos essa amizade, essa linha de amizade, tanto eu como o Marcelo, que
da época do ônibus, e o Adão, o Adailton, o Maurício, o House, o Tocha, o Maza, o Blackout, o Marcelo, o Nenê, o Pico e vários outros aí que a gente fez amizades e começamos a andar junto, a sair pra pichar junto. E em 1989, através disso aí, foi criada uma gangue que é chamada de Os Piores de São Paulo e do Brasil, né? Hoje do mundo, né? Do Porque mundo. como temos aí pichadores dos piores fora do Brasil, então a gente já fala Vai que é os saber se piores não do mundo. tem uns piores aí já astronauta pra fazer no outro No planeta. espaço? Opa, por favor, lança o nosso lá. Como já Só tem, falta isso, né? já tem fora, já temos... A pichação é assim, é igual eu falei, tá na humanidade. Um dia pode ser ter uns piores lá na NASA, né? Vai saber que isso não é impossível, viu, pessoal? Porque a humanidade é isso, como eu falei, tá dentro do nosso DNA, a escrita, a arte, né? Tanto que, ó, temos na Inglaterra, temos o Bones, que picha africanos, tá lá na Inglaterra. Temos o Raider em Recife. E temos outros aí espalhados aí pra fora aí, que morando em outro estado. E dos piores de São Paulo, acabou virando os piores do mundo. Isso em 1989, que a grife foi criada através de uma disputa na pichação com uma outra rapaziada aí, que através de umas frases se subjugavam os melhores pichadores de São Paulo, e foi através disso aí que os piores foi criado. Exatamente há 34, vai fazer 35 anos. Eu lembro, não sei quem inventou, mas pra mim foi o Marcílio do Homens Pizza, na época, né? Porque ele falou assim pra mim, um dia a gente tava uns rolês junto, né? Aí ele viu que fizeram os melhores. Aí ele falou pra mim, fizeram os melhores, eu vou fazer os piores. Então, pra mim, na época, assim, falando pra mim que ele meio que inventou ali os piores. Mas então, eu falo pra você dessa história que você tá falando, ele e os catatais aqui no bairro, eu até contei isso no outro podcast que eu fiz com o Morte, eles escreveram num muro aqui no bairro, Homens Pizza e os Catatais, e escreveram lá os piores. Só que eles escreveram isso por escrever. Não, por conta da competição, né? Porque eles também já viram a gente fazer. Mas os melhores, eu acho também, assim, minha teoria, assim, surgiu inocentemente. Só escreveram lá os melhores naquele picho. Foi da frase. Isso surgiu de uma da frase, inocentemente. Que eles escreveram num prédio ali na Washington Essa é a minha Luiz. Teoria, viu? Não tô... A criação mesmo foi dos piores, foi através de uma frase, que teve uma época, nossa, com esses caras, tava uma disputa de frase. Um colocava uma frase pro outro, a gente subia um lugar, fazia uma frase, eles subiam, fazia outra. E eles subiram num prédio que eu me recordo, foi o primeiro prédio ponta-cabeça que eu vi ser feito, que é na Washington Luiz, 4 andares o prédio tinha. Eles subiram lá, o Mauro e a equipe dele lá, que na época, e escreveram no prédio assim: somos ou não somos os melhores alpinistas de São Paulo? Isso, aí começou. E através dessa frase que eu tinha passado trabalhando, eu vi, cheguei à noite, liguei pros caras, a gente se encontrou na casa do Adailton, a galera, e comentou sobre isso. Isso aí foi um comentário de mais de meses, né? Aí, falando sobre isso, o Adailton, a gente falando, todo mundo conversando, eu falei a frase pra eles, o Adailton falou: já que eles são os melhores alpinistas de São Paulo, a gente é os piores. Porque a gente já tava subindo nos lugares, escalando, fazendo uns picos, não ponta-cabeça, mas uns beiral, algumas coisas, nada de ponta-cabeça. Tanto que eu me recordo, o primeiro ponta-cabeça que eu vi foi esse prédio aí. E aí, falei, todo mundo um olhou pro outro, falou: os piores, é isso aí. Mas como o Marcílio, eles, os homens pizza, os caras, tinham escrevido no muro os piores, sem pretensão alguma. E os melhores também, sem pretensão. Também foi. A gente foi até eles e falou: a gente pode usar essa frase aí, a gente quer dar um... Explicamos pra eles o fato, e falou: a gente escreveu por escrever, vai aí. E foi aí que a gente levou os piores de Sampa pras ruas de São Paulo. Os piores, né? Começou como os piores. E aí foi uma guerra branca, né? Os caras começaram a fazer vários picos era de segunda a segunda. E a gente ali também. Era os picos, um aqui, depois o outro queria rematar ali. A gente fazia um do lado. Meio que uma guerra branca, né? Uma disputa.
A disputa era ali, na tinta, pra subir e pichar. Nada de agressão, nada de briga, mas era uma disputa... Era uma provocaçãozinha, né? Uma disputa saudável, era saudável, assim. Era né? legal. Tanto que até o Adailton e o Maurício, antes disso aí existir, o Adailton e o Maurício chegou a sair... O Mauro chegou a sair com o Adailton e o Maurício. Gelos, The Monkeys e Chencho. Eles chegaram a sair. Mauro saiu com eles algumas vezes. Mas não sei o que aconteceu que não deu e a gente deu continuidade. É tipo Palmeiras e Corinthians ali. Mais ou menos, né? Mas nunca houve briga, né? Isso é fato. Nunca houve briga, nunca houve agressão, nunca houve discussão. A disputa sempre foi na tinta ali, na pichação. E foi aonde os piores... Saudável. Foi muito legal aquela época de vocês. Acho que foi o pico de vocês ali. Não, nossa, né? Porque você estava presente em várias situações. Mas eu via, você não participava das gangues, mas você estava ali nas gangues. Aquela disputa saudável e bem legal. Você pichou com nós, os piores. Você pichou com o Mauro. Você pichou. Tanto que Marcelo é um cara que, se for dizer, ele tem um pouquinho de várias gangues aí. Pichou com vários caras. Vários pichadores de outras gangues aí. Tinha uma harmonia com todo mundo. Mas eu acho que ele é mais os. Eu acho que ele é mais os piores, tá? Porque ele andava mais com a gente dos piores. Mas os melhores também falam isso. Eu recebi mais esses melhores. Você andou muito com a gente dos piores. Estão disputando o passe aí. Então eu acho que ele é mais os piores do que qualquer outra gangue aí. Não, somos uma arte mesmo de rua, nossa. Somos todos irmãos aí, né? A amizade, o respeito. Sempre rolou um respeito. Até hoje, né? Eles se misturam, tem a festa, vai os melhores, vai os piores, vai todo mundo. Hoje é uma coisa família, bem mais evoluída, porque as condições são melhores. As festas antes eram meio eram legais, porque via muita gente, tomava uma cachaçinha que nós arrumava lá, fazia umas misturas, comida raramente tinha, mas era legal. Hoje é mais evoluído, porque as condições são melhores. São melhores? Não, são piores, né? E até o Sabotagem cantou lá pros piores, hein? Uma coisa bem Essa rara. festa foi 3/3/1990, na casa do Adão e do Adailton, The Monks. Foi a primeira festa nossa. E quem tiver que a gente vídeo, não fez festa dos piores, aí, era uma festa comemorando 1 ano de Gelos e The Monks. A gente tava comemorando 1 ano de dupla, porque eu tinha saído dos Playbas e acabei entrando no Gelos. Fiz uma temporadinha como Tough Turfs e acabei entrando por Gelos. Então foi 1 ano de dupla, Gelos e The Monks. Mas os piores já existiam, porque foi criado em 89. E essa festa foi uma das festas mais badaladas aqui do bairro. Quem tiver algum registro aí, manda aí pra nós, pro Lu. Quem lembra disso aí, Sabotagem. Finado Maurinho. Sabotagem. Fez um rap na época. Ele ao nem vivo. Era tão famosão, mas ele fez um rap falando das nossas pichações. E ele cantou na festa. Ao vivo pra nós. Na sala da casa do Adão. Cantando pra gente, e a festa lotou. A gente achou que não ia vir ninguém, porque em uma semana a gente arrumou o convite. A festa dos 10 anos, quase nada. Era tipo assim os convites, né? Os feito, a gente fazia um desenho, tirava xerox no serviço. Eu lembro com o Adão que levou pra tirar xerox no trampo dele. Esse modelo de convite. Aí um foi pro Mac do Borba Gato, outro foi pro Mac da Lapa, outro foi pro Terminal Santo Amaro pra espalhar os convites. E a gente nem achava que nem ia vir muita gente na festa, quando eu mesmo fui recepcionar o pessoal que veio do Terminal Santo Amaro, que tinha 2 linhas de ônibus, né? O terminal, e para quem vinha do centro da cidade, pegava o CMTC, o 5318, descia na porta da casa, quase na porta da casa. Eu fui recepcionar o pessoal no terminal. Quando eu cheguei na casa do Adailton, que a gente desceu do ônibus, que subiu, que olhou, fervendo, lotada a casa do Adailton de gente, todos. Vou falar pra você, na época foi bonito, a maioria do movimento teve presente nessa festa. Foi a primeira que, através dessa aí, vieram outras festas dos piores de Sampa aí, tanto que a nossa foi o ano passado, foi a de 34 anos e a de 35 já estão planejando? Estamos patrocínio. Não sei se vai ser o ano que vem aí, 2024, 2025, mas tá em andamento, já tá sendo programada aí pela diretoria dos piores. Patrocinar aí os piores aí. E foi uma festa legal, muita gente, Zona Oeste, Zona Norte, veio muita gente mesmo. E ali que também foi aonde a gente deu um pulo
bem grande no movimento da pichação e a gente começou a subir nos lugares, escalar uns picos, aí veio essa onda de fazer prédio. Nós não fizemos muitos prédios, se for contar, acho que nós fizemos uns 7 ou 8 prédios no máximo. Tem alguns até com o Marcelo. Fizemos um na Avenida Santo Amaro, que foi uma profissão perigo, né, Marcelo? Todos eram profissões perigo, né? Mas acho quando que você saía de casa... Já era uma profissão perigo, né? Que a gente já ia aprontar. Já pra pegar o busão, tinha que descer por trás. Já era uma missão, porque o busão já era mais vazio, então era mais dificuldade, né? Tinha vez que o cobrador já ia... Ficava com cara de mal, né? Feião, né? Pegava a gente, bad boy. Ou a gente já passava por baixo, né? Eu já posso passar por baixo, pra não ter treta com o cobrador. Essa era a tática, posso passar né? por baixo aí? Não tem dinheiro, não. A gente não tinha mesmo. A gente não tinha. O lanche a gente pegava do lixo do McDonald's. Não, de manhã a gente pegava o pão da casa dos outros quando ia nos bairros que entregava pão, eu pão era ali. Precária, nossa, a gente não tinha nada, mas a gente fazia acontecer do nada as coisas. A gente tinha um pouquinho de dinheiro, com aquele pouquinho de dinheiro a gente se virava pra todo mundo comer alguma coisa e andava a madrugada toda, porque nessa época ninguém tinha carro, moto, nada, era pegar o ônibus, vamos supor, vamos pra onde? Vamos pra Zona Oeste, qual avenida? Tal avenida. Pegava o ônibus, pegava o último ônibus, descia no ponto final e do ponto final vinha andando até acabar as latas de spray. Isso. E vinha andando até em casa, até, né? Aí nascia o sol, a gente ainda trabalhar ainda de office boy o dia inteiro. Eu vou falar pra você que pra a sexta e o sábado, às vezes o domingo, na semana era meio chegar difícil. Em ponto, ainda ia trabalhar, pegar é verdade. Tinha a parte do busão ainda, quando né? Saía. A época era escassa, a gente também não tinha muito dinheiro pra comprar spray, a gente aprontava, ia no Carrefour, ia na Volicar pra roubar umas latas de spray, que era o nosso método, porque spray era caro, a gente precisava de Color Gin, era Color Gin e Coralite na época, a gente gostava de Color Gin, mas era caro. Então a gente ia lá e colocava aqui dentro da calça aqui as latas, não era, Marcelo? E pra ter uns spray pra sair, pra pichar. E as nossas mídias sociais era esse folhetinho que vocês viram, né? De convite, ou de vez em quando tinha uma máquina fotográfica, né? Tinha que comprar de vez em quando. Máquina fotográfica era luxo na época. Era luxo. Mas a gente tinha uns equipamentos. Luxo na época, né? Tirava as fotos. Se fosse, tem alguns registros de máquina fotográfica aí, mas era luxo. Era a nossa única mídia, né? Pode-se dizer que, e através disso aí foi onde que a gente começou. E a gente ainda ficava meio cabreiro, né? Pra revelar a foto, né? Que tinha que revelar. Por causa de, né? Que a gente tava aprontando, fazendo coisa errada, né? E saía por aí, foi onde a gente montou a equipe, Gelos e The Monks. Aí o Marcelo saía também, aí veio o Maza, MCB, Tough Turfs, Devadios. Aí a gente montou essa equipe e começamos a sair. Começamos a pegar uns picos. Mais pico de ponta cabeça, a gente fez bastante. Como eu falei pra vocês, prédio a gente pegou poucos, mas pegamos alguns aí. E foi aí onde as amizades foram crescendo, foram criadas, e foi aí onde a gente foi começando a escrever a nossa história nesse movimento da pichação aí, através dos passeios, das bagunças. E para quem assim não tem conhecimento, né, uma história que a gente está contando aqui sobre a pichação mesmo, e a pichação do Brasil, né? Tem alguns lugares do país que são alguns outros estilos, né? O Luciano também sabe, vai explicar um pouquinho. Igual ao Rio de Janeiro são tags, né? São tipo assinaturas. Agora já em Brasília são gangues. Então, fala um pouquinho aí, Lu. Tem os caras que fazem os bombe também, né? Que faz os grafites. Faz os bombes e tal. Então hoje em dia o movimento, a cultura de rabiscar tem vários estilos, como o Marcelo falou, tem os bombes, tem os tags, tem a pichação, tem o grafite, tudo faz parte do movimento. Falando em grafite, nasceram da pichação vários artistas mundiais aí. Mundiais, como Cobra, os Gêmeos. Então, eles saíram da pichação e viraram vários artistas consagrados aí pelo mundo inteiro. Juneca, né? Que foi consagrado. Também. Então eles saíram do berço aí da pichação. Cobra é um dos mais consagrados aí no movimento, porque os grafites dele são grafites de laterais de prédio, grafites gigantescos, empresas. E ele, quando conheci ele, eu me recordo bem, eu fui na casa dele com o Brizola, que pichava os catalixo,
E na época ele pichava grinders, o Cobra. Ele era pichador, pichava grinders. Isso. Fazia já uns grafites com tinta latex, contornando de spray. Eu me lembro que tinha alguns dele na Avenida Santo Amaro. E eu conheci ele na casa dele, lá no Campo Limpo, com o Brizola, dos Catalixo. E hoje é um dos muito renomado aí. Renomado aí no mundo, né? No mundo todo tem grafite do cara, né? Muitos vieram da pichação aí. A pichação levou muitos aí. Graças à pichação. Graças não à pichação. Vejam a pichação como crime. Está no nosso DNA. Um caminho todo que ser deu humano. um caminho a seguir para muitos aí, né? Muitos podiam estar perdidos, né? E a gente mesmo, né, podia estar perdido. O nosso bairro, ele direciona, né? O sistema praticamente direciona a gente para as coisas ruins. Então a gente conseguiu aí na nossa juventude ter um QI, né, para a gente esquivar desse mundo bárbaro até, né, que tem no nosso bairro. Então essa foi um jeito de a gente escapar e tá aqui hoje contando para vocês aí a nossa história, graças a isso. Daqui do nosso bairro que nós moramos saíram muitos, hein? Saíram os Pleibas, saiu os Felas, saiu Detona City, saiu os Catatais, Homens Pizza, Máfia, saiu The Raps, que mais o daqui Juneca do bairro? Também. Não, tô falando mais em si. Juneca, tem o The Rebeldes, Monsade, que já eram antes de nós. Mas tô falando assim, depois de nós vieram outros aí. Saíram muitos consagrados aqui que tinha o Gripe, o Skip, que eram daqui do bairro também. Sigla C, 3 irmãs aqui que moravam no bairro que pichava Sigla C. Nome, cada uma tinha um nome, as 3 começavam com a letra C. Mas saíram vários daqui, do nosso bairro em si aqui. Saíram muitos pichadores legais aí que escreveram o seu nome na história. Isso a escrita de rua, né? Essa nossa cultura, né? A pichação, né? Ela forma uma pessoa, queira sim, queira não, uma faculdade que você conhece mais as pessoas, você tem uma outra dimensão de ver as pessoas. Então você conhece cada indivíduo, cada movimento. Então é uma faculdade mesmo para a vida, esse mundo, viu? É uma amizade, né? Uma amizade que é para anos, porque a gente criou uma amizade lá atrás na adolescência, todo mundo com 14, 15, 16 anos. E hoje aí, há 30 anos depois, nós estamos aí, reencontramos através das redes sociais. A gente hoje reencontramos vários amigos que pichamos junto naquela época, tanto da Zona Norte, da Zona Leste, da Zona Oeste. E é maior satisfação poder reencontrar os amigos que a gente viveu lá atrás, que a gente saiu para pichar lá atrás, que recepcionou a gente lá no bairro deles para sair com a gente para pichar. E hoje a gente tem a amizade de poder sentar, de se reencontrar em alguma festa, em algum evento do movimento e relembrar isso aí. O legal é a gente relembrar isso aí, poder estar aqui para poder relembrar. Eu vou contar uma história aqui que foi uma aventura, que essa história aqui é inesquecível. Nós fomos num show, acho que no Ibirapuera. Tava eu, Marcelo, tava o Adão, o Adailto, o House, o Maza, o Yu e as meninas da Zona Oeste. E saímos de lá, a gente saiu, acabou o show, a gente saiu pichando. Fomos parar lá na Paulista. Isso era época de final de ano. E picha aqui, picha ali. O pessoal tava montando em frente à Gazeta da Paulista o palco da São Silvestre, que aconteceu uns dias após. E automaticamente os caras falaram: vamos ver se a gente entra lá dentro pra pichar a Gazeta, onde tem as letras da Gazeta. Aí os caras pegou e entrou. Marcelo, o Adão, o Maza, o Iu e o Maurício, o outro Gelos. Os caras acabou entrando, conseguiram passar pelos caras que estavam montando e subiram pra pichar a Gazeta. Demorou um tempinho, 20 minutos, até eles aparecer lá em cima das letras. E quando vê, os caras tá lá em cima lá e picharam em cima das letras da Gazeta. Os piores estavam lá: Gelos, Demoncos, HSMD, Devadios, Maza, Tuff Turfs. E as meninas eram as meninas da Zona Oeste, fulanos, né? A Xuxa, a Xan, a Kátia, a Coca, a Pitu. As meninas da Zona Oeste estavam com a gente, mas a gente ficou embaixo. Os caras não convidam a gente pra festa, a gente se convida, né? Entraram fizemos lá. parte da festa do fim do Essa ano. foi uma aventura também legal. E vários outros aí que a gente fez. Se for contar a história aqui, a gente lembra de uma, lembra de outra.
Porque esse cara aqui, várias histórias com ele. Saía da balada, esse cara arrumou um jeito de arrancar uma máquina de sorvete de um supermercado pra nós tomar sorvete. É outra A coisa gente que não é passava inesquecível. fome, né? Também. Ele inventava uma moda, sempre inventava um jeito Tinha que pra se aprontar alguma alimentar coisa. também, é. Nós curtíamos uma balada que chamava Joy. No meio dessa balada tinha uma pirâmide de vidro na pista da balada. Esse cara me subiu na pirâmide e me fez do lado de fora a pichação dele na pirâmide. Nós dentro da balada, eu olhava pra cima, tava lá, HSMD, pichado no vidro da balada, cara. Porque Esse as baladas eram o encontro também, né? Era muito legal, Bebop, né? É, Era Bebop, ou Bebop. Abrigo. Era pra ir namorar um pouquinho, né? Abrigo, aquela outra lá da Delírio, Bandeirantes, Impactos. o Delírio também na João Dias, né? Na época, né? Mas eu acho que que mais ele reunia pichador era a Bebop. A Delírio também, porque tinha os... É que o Delírio era de quarta-feira, né? Os caras do Capão, quando chegava lá de moto, né? Eles expulsavam todo mundo, começava o quebra-pau lá, saía todo mundo correndo lá de dentro. Eu fui poucas vezes no Delírio, mas fui muito na Joy. Mas ia muito. A Joy a gente ia porque era ia mais né, o Suicidal Bike lá, os caras SSG. Os caras do Capão, tudo ia lá na época, né? Delírio ali na João Dias. Esse lugar até existe, até hoje ainda tem essa balada. Tem uma baladinha lá, era o Delírio. Meu, a primeira balada minha também. Eu falo pra você, o movimento de pichação fez a gente criar muitas amizades, que até hoje a gente revê os amigos, reencontra e a gente resenha, fala, dá risada sobre. Legal poder os caras relembrar o que a gente fez lá atrás. Falou, putz, vocês fizeram tal coisa, fizeram tal prédio, tal pico lá onde eu moro. Isso é muito bom. Eu acho que é uma coisa que vai ficar marcado para sempre. É a amizade que criou, porque os muros eles apagam, o prédio apaga, mas a amizade que é criada é para sempre. Aqui, ó. A amizade que a gente tem quando começou no ônibus. E até hoje a gente tem essa amizade, máximo respeito, monstro. Marcelo Doido, conhecido no movimento da pichação. E Mexerica, que hoje é o ciclista aí dos melhores ciclistas aí, tá entre os melhores do mundo aí, né? E através da amizade é até hoje, tanto nossa como com os outros amigos que a gente andava junto. E ainda a gente somos vizinhos, né? Moramos perto. E aqui, direto o pessoal, cadê onde mora o Luciano? Aí eu fico meio assim. Como perguntam dele também. E o Marcelo? Falou, o Marcelo deve estar pedalando lá, por aí. Me leva no Luciano. Mas eu falo, ele deve estar trabalhando, vai ser difícil, mas vamos ver. É a mesma coisa. O pessoal pergunta sempre, e o Marcelo? Né? E os caras vêm fazer aqui, né? Pra mostrar. Deixar a marca aqui no nosso bairro. Falou, fiz aqui, vim aí te visitar. Os caras vêm de longe. Não, mas isso aí é gratificante. Gratificante. O mérito nosso é só que a gente ganhou, é isso, é a amizade que a gente criou. A gente escreveu o nosso nome, escreveu e continuamos escrevendo até hoje o nosso nome no movimento da pichação. Mas a amizade, o respeito, a humildade, isso é o que vale. Porque é legal a gente, daqui da Zona Sul, tem os caras ligam lá da Zona Norte, da Zona Oeste, da Zona... vai ter um churrasco, vai ter um evento. Traz fulano, traz o Marcelo, vê se traz o Adão, traz o Adailton, traz o House. Chama, faz questão da galera ir pra gente conversar, pra recepcionar, pra tomar uma cerveja e dar risada. Porque isso é o que fica. É a amizade que foi criada. Porque o muro, como eu falei, o muro ele apaga. Pode ficar anos lá, mas um dia vai apagar, vão pintar o muro, né? Mas na memória vai ficar guardado. Na memória a pichação vai ficar guardada. Falou, pô, o cara fez aquele muro lá perto da minha casa, aquele pico, aquele prédio. Mas a amizade é pra sempre. E a história tá valoroso. registrada aí, né? Pra daqui milhões de anos ainda tá tudo que a gente falou aqui agora por meio de mídias, né? Então a história não vai apagar nunca. Nada, e o legado foi criado lá em 89 e hoje aí somos uma das famílias mais respeitadas de São Paulo, que é os piores do mundo, né? Vamos falar assim, que é do mundo, né? Temos aí 68 integrantes na família dos piores, 68, começou aí com Gelos, Demonks, Devadios, vamos dizer que com o HSMD a gente puxa ele, mas ele é de todos. Tough Turfs, Exorcistas, era 4, 5, 6 pichos, e hoje aí são 68
pichadores na história, 68 fazendo parte dos piores do mundo e pela cidade toda, fora de São Paulo, em outro estado, agora fora do Brasil também, como tem outros aí, um na Inglaterra, tem em Portugal. E legal saber que uma coisa que a gente começou através de uma brincadeira e hoje é uma das mais renomadas e respeitadas famílias, né? A gente diz famílias, como o pessoal fala que é grife hoje, né? É família. Família, né? Porque nós somos uma família, os piores aí. Não só os piores, né, a cultura é uma família, né? E sem desmerecer... Queira sim, queira não, são unidos ainda. Unidos. Agradecer a todos aí, desde a época, porque nós lá para os meados de 91 para 92, nós já fomos dando uma sossegada com a pichação, porque a maioria já foi ficando maior de idade e outras coisas mais importantes a fazer, como trabalho, aí alguns começaram a namorar e tudo, e meio que a pichação ficou um pouco para trás. E até então veio um cara, né, que é o Cebola, do Indigentes, veio aqui no bairro, encontrou comigo e perguntou se podia dar continuidade nos piores, porque estava parado, né? Eu falei, vai lá, só saiba quem você vai colocar na gangue, e a humildade e o respeito a todos do movimento, para todos que forem fazer parte da família. Isso que foi colocado para ele, foi aonde ele deu uma continuidade, colocando um, colocando outro, colocando um, colocando outro. Aí vieram outros que tomaram linha de frente da gangue Os Piores e foram carregando nas costas o nome Os Piores de Samp, foram entrando outros, para tal que está hoje aí a família Os Piores como uma das mais respeitadas de São Paulo. Os piores do mundo. Do mundo. Do mundo, né? A gente fala do mundo, do universo, né? Quem sabe um dia passando em algum foguete da NASA escrito Os Piores. Né? E isso é muito legal, é gratificante para nós saber que a gente construiu um legado e que vieram outros aí anos depois dar continuidade nesse legado que nós construímos lá em 1989. E depois de uns anos aí, em 2014, eu fui numa festa dos Piores, que me acharam e fizeram questão que eu fosse para comparecer, para contar um pouco da história, e é onde me atiçou voltar a fazer uns rabiscos pela cidade aí. Desde 2014, um ou outro eu deixo por aí escrito aí, a marca dos Piores e os gelos escrito nos muros da cidade por aí. Hoje tem vários aí, tem os monstros aí que descem no rapel, que sobem a evolução da pichação, que cresceu, várias modalidades foram criadas aí depois dos anos que foram passando, e vários integrantes da grife que levam o nome, carregam o nome nas costas aí. A todos aí, só agradecer por terem dado continuidade nesse legado que nós criamos, e pode ter certeza que isso é para sempre. Os Piores é para sempre aí no mundo da pichação. Obrigado a todos aí, tamo junto. E agora eu queria que vocês ouvissem um pouco da história desse cara aqui, porque esse cara, monstro no movimento da pichação, ele começou a andar de bicicleta, virou ciclista monstro, e tem umas proezas para contar que ele aprontou aí, vem aprontando aí. Mas tá tudo aí registrado aí nas redes sociais, aí quem quiser acompanhar aí o Marcelo Mexerica aí, no ciclismo, pode ficar à vontade também aí. E obrigado aí a todos também que vão assistir, que já assistiram, né, esse podcast aqui, que a gente fez aqui com muito carinho com o nosso Luciano. Ele é mal humilde, né? Ele não gosta de contar muito, né? Mas tem que falar que esse cara atravessou o Brasil de bicicleta. Eu tenho um pouco de timidez, né? Também, ele atravessou o Brasil de bicicleta aí. A primeira proeza dele, ele atravessou o Brasil, rodando 10 mil e agora 22 mil. 22 mil quilômetros. O maior bate-volta na segunda proeza dele agora, ele atravessou o Brasil de novo. Na primeira, e na segunda agora ele atravessou e voltou. Ele foi e voltou. Ida e volta. Né? Ida e volta, 22 mil quilômetros, 22.096 quilômetros de pedal, 3 meses pedalando para entrar pro livro dos recordes. Será que é Marcelo doido mesmo? Né, Marcelo? Tem que fazer jus ao nome que ele tem. E máximo respeito por esse cara, sou fã dele,
meu ídolo. Obrigado, é um cara Luciano. que traz Igualmente eu tenho pra você. motivação para qualquer um que conversa com ele, que fala, bate um papo com ele, se sente motivado pelas palavras dele, pela força que ele tem. Quem quiser entusiasmo. vem aí no Chakra, pode vir conversar. O entusiasmo que ele passa para você encarar a vida, para você achar que você não é capaz, que você é capaz. Só basta você acreditar em você mesmo. E essas loucuras dele tá aí na internet. É só pôr lá Marcelo Fiorentino Soares que você vai ver aí as peripécias do HSMD. E sem falar que o nome HSMD tem tudo em qualquer lugar aí. Se procurar pela internet, tem lá no Maracanã, numa pilastra do Maracanã, alguns lugares que ele cavou aí, colocou papel alumínio aí nos lá no FAO, né? É o muro do FAO, né? Papel alumínio, várias coisas. Subiu na Bienal do Livro, no Ibirapuera. O maior edifício de São Paulo ele pichou, que é o Edifício Itália. E fora outros aí, cara. Esse cara aqui é uma motivação para qualquer um que ouvir a história dele, sentar pelo menos 15 minutos para bater um papo com esse cara, se sai fortalecido, porque é chapa quente. Esse aqui é chapa quente mesmo. E, muito legal. Quero agradecer o convite aí de ter participado disso, da primeira parte. Haverá uma segunda parte. Vai ter mais. Haverá uma segunda parte. Vai trazer alguns convidados aqui. Traremos. Vamos ver se a gente traz mais alguns aí integrantes da nossa família Os Piores. O Adão, o Adailton, o House, a galera. Estamos ansiosos de escutar Adailton, o Adão aí, viu? Para falar mais para vocês do que a gente aprontou na nossa adolescência. E, graças a Deus, estamos aí para contar a história, né? Juntos e misturados. Obrigado, meu amigo. Valeu. Satisfação. É isso aqui, ó. Amizade, isso é o que vale. Respeito, humildade, isso é pra sempre. Obrigado a todos. Tamo junto. Fiquem na paz, fiquem com Deus. E família, Os Piores do Mundo, sempre. Valeu, galera. Tamo junto. Abraço a todos.